Boa noite. Estamos aqui nesse dia 29 de junho de 2023, com alegria, com prazer, para renovar mais um dia em homenagem ao SEAC, Centro de Estudos Allan Kardec. E nessa oportunidade, estamos aqui a realizar as homenagens aos 26 anos de trabalho em nome de Jesus, em nome de Deus, e com a colaboração dos bons espíritos e também em parceria com grandes nomes, amigos, parceiros do SEAC. E ao longo desses 26 anos, tivemos e temos a felicidade de estar junto com grandes e valiosos amigos. Então vamos, a partir desse instante, aguardar os nossos convidados, que ora está com um pequeno problema na internet, mas estará entrando ao longo dessa live, para prestigiar conosco esse dia tão especial. E é muito interessante quando a gente remonta em nossa memória uma data também especial. Porque o SEAC foi fundado no dia 30 de junho de 97. E ao que nos parece, como memória, exatamente nesse dia, que é o dia 30 de junho, temos a lembrança desse nosso amigo, desse nosso eterno amigo, que nasceu no dia 2 de abril de 1910 e desencarnou no dia 30 de abril de 2002. E o mais interessante é que ele trouxe para nós uma informação, alguns anos antes do seu desencarne, uma informação muito preciosa. E ele dizia que ele gostaria de deixar a Terra no dia em que o brasileiro estivesse feliz. E nós observamos exatamente no dia em que ele deixou a Terra, o Brasil estava comemorando um campeonato mundial. Mas aí vem a pergunta, por que ele estava exatamente e evidentemente associado à equipe espiritual de Emmanuel, para que houvesse exatamente nesse dia o seu retorno à pátria espiritual. Porque talvez, pensando um pouco melhor, talvez ele estaria naquele momento pensando para menos sofrimento dos brasileiros e daqueles em que todos gostavam e amavam esse trabalhador do movimento espírita brasileiro. Então, essa é a nossa singela homenagem a esse amigo, confrade, no movimento espírita brasileiro e, oxalá, no movimento espírita mundial. Então, fica aqui nosso abraço e a nossa gratidão fraterna a esse amigo que, ora, homenageamos com pequenas
ideias para que ele possa receber de nós aqui a gratidão eterna. E, naturalmente, quando se fala em espiritismo, quando se fala em centro espírita, nós lembramos de quanto é importante para o socorro, para o atendimento humano e espiritual. E a história do SEAC, ela tem uma experiência bastante interessante. Ela partiu de um princípio que seria o normal no entendimento daquele que dirige as federativas, por exemplo. Em 1996, o amigo que vos fala estava junto com 2 amigos e uma amiga na segunda quinzena de 96. Pleiteando um concurso dos princípios básicos do Espiritismo no auditório da Federação Espírita do Estado de Goiás. E eis que, de repente, em dado momento, aonde os estudos estavam se aprofundando, veio, então, uma indicação por parte de alguns participantes desse curso com desejo de se formar um grupo para o atendimento às regiões aonde se carece de necessidade de socorro espiritual e também o básico da alimentação. Então, desse grupo, se formou um grupo de 8 pessoas que faziam parte desse grupo e se reuniram, então, para iniciar um projeto em um bairro de Aparecida de Goiânia, aonde houvesse essas necessidades da questão espiritual e da questão básica alimentar. E nesse momento, então, o grupo fez 5 reuniões na própria federação, nos próprios dias, que eram as quintas-feiras à noite, desse curso básico. E através desse grupo, então, iniciou-se, então, o entendimento de se implantar que chamava, na época, o culto do lar e a distribuição de algumas cestas. E aí, a ideia do conhecimento do amigo que vos fala foi o bairro Madre Germano, que fica em Aparecida de Goiânia. Daí, então, iniciou-se os trabalhos. E eram realizados quinzenalmente.
E nos primeiros domingos em que se realizava esses trabalhos, eram realizados debaixo de uma árvore. E ali se reuniam essas almas bondosas desse curso, incentivando as famílias a participarem do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e com o cadastro dessas famílias se realizava a distribuição de uma cesta básica para cada família. Já no segundo domingo, se ampliou para 10 famílias atendidas. E ao final de 6 meses, eram 15 famílias. E assim o trabalho foi se encaminhando por si, e com o amparo da equipe espiritual, a permissão de Deus e as mensagens e os exemplos de Jesus sobre a orientação de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. A partir daí, então, se iniciou a necessidade de se realizar os estudos das obras básicas. E esses estudos, através de reuniões, de onde seriam e como seriam, e aí demos a sugestão. Na casa de um desses que participava desse grupo, pleiteou a sua residência para essas reuniões que aconteceram exatamente nesse dia de quinta-feira da semana. E aí iniciou-se os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E aí começamos, então, uma nova trajetória. Uma trajetória de luz, de esperança e de amor. E desse grupo, fortalecido pelos estudos, pelas obras codificadas por Allan Kardec, pelo trabalho do culto do Evangelho no lar e dos ensinamentos do Evangelho na distribuição dessas cestas, então se formou a ideia de formar um centro espírita. E nesse exato momento, em inspiração, o amigo que vos fala estava na Federação Espírita do Estado de Goiás, aonde auxiliávamos no curso sistematizado, que é o ESE, na Federação Espírita do Estado de Goiás. E eis que, de repente, um amigo que também cuidava de uma das salas desse curso, hoje ele no mundo espiritual, e sua esposa também, me parou e me fez uma pergunta. Parece que você está realizando um trabalho
na cidade de Aparecida de Goiânia? Respondemos que sim. Daí, então, ele deu uma informação dizendo que uma pessoa havia procurado alguém do grupo dele para fazer uma doação de um terreno na cidade de Aparecida. E daí, ele pediu o meu telefone, passou para essa pessoa me ligou no dia seguinte e marcamos para encontrarmos. E quando, de repente, saímos, a pessoa que vos fala, para o encontro dessa pessoa que não sabia quem era, e aí se marcou na própria Federação Espírita do Estado de Goiás, que era na sexta-feira, no período da noite. E eis que, de repente, esse jovem senhor chega até a minha pessoa e aí ele se apresenta e não falou mais nada. E disse apenas: vamos marcar para amanhã, às 6 horas da manhã, porque eu tenho que viajar às 9 horas. Ficamos agradecidos, fizemos a localização de onde seria o encontro e partimos. No dia seguinte, no horário marcado. E quando chegamos em uma região de Aparecida de Goiânia, esse jovem senhor começou a rir. Ria muito. E eu ficava sem entender o que ele estava querendo com esse riso. Mas era um riso de alegria, de contentamento. Ele estava rindo e olhando de uma forma agradecida. E aí, de repente, ele parou de sorrir, baixou a cabeça e fez a seguinte pergunta: você não lembra de mim? E aí a gente acha estranho. E para não dizer não, parece ser estranho, mas não é estranho. Falou o meu nome, falou o nome de um irmão mais novo, de quem vos fala, e me disse: eu estudei em tal colégio em Goiânia com seu irmão, e falou o nome dele. E, de repente, me veio na memória que realmente eles estudavam juntos, e eu me tornei amigo dele através
desses momentos de estudo. E aí ficamos felizes, alegres, por rever depois de longos anos, ou seja, longas primaveras. E esse amigo começou, então, a dialogar conosco a respeito da ideia que nos havia sido convidado. E ele diz: eu, Gilvan, seu amigo, que estudei com seu irmão consanguíneo, estou aqui para contribuir com um terreno. Ficamos felizes e gratos. E aí, chegando a esse local, então ele me apresentou um terreno de esquina. Fiquei muito feliz, em nome do grupo. Mas aí, ele continuou a rir, com um sorriso de alegria. Um sorriso de que talvez ali estariam abrindo uma outra surpresa. E quando ele fez a seguinte indução com o seu coração: por gentileza, amigo, aí, vai andando. E aí fui caminhando pela rua e ele induzindo mais um pouco, mais um pouco. E chegamos a um determinado ponto, aonde eram 4 terrenos. E disse: esse é o meu presente para o Espiritismo, em especial para o amigo de juventude. Então foram pequenas histórias que nos remete com alegria, com gratidão, por iniciar esse projeto. E damos uma boa noite a quem já está aqui online conosco e aqueles que estarão entrando na live durante a live. Então, são pequenas histórias que nos trazem recordações saudáveis de alegria, de prazer, de poder servir a Jesus. Porque servir a Jesus é um dos caminhos que naturalmente exige sacrifício. Sacrifícios do mundo exterior, mas não deixando de faltar assistência ao grupo familiar, à sociedade, aos amigos. E quando nós lembramos desses primeiros passos, ou seja, da construção
física nesse espaço, nós, então, vamos lembrar de uma pequena passagem, quando, do início da construção. A construção que nós estamos vendo nesse slide, ela tem uma história muito interessante. Depois que nosso amigo Gilvan nos doou essa área, aí houve a necessidade de se criar algo para iniciar, ou seja, dar início às obras físicas. Foi daí, então, que no dia seguinte, quando esse amigo fez a doação dessa área, então, o amigo que vos fala foi no dia seguinte, que era só mato. E, de repente, eu sentei próximo aqui aonde vocês estão vendo, uma área que tem uma pilarzinha que não está coberta, do lado direito. E ali tinha um formigueiro. Parece interessante, né? Um formigueiro. E o amigo que vos fala resolveu sentar nesse formigueiro. Mas com uma vírgula. Não tinha formiga. Era só o morro. E comecei a olhar, porque não tinha essas construções, e comecei a olhar para essa serra que está ao fundo, que é a Serra das Areias. Me sentei, fiz a minha oração, agradeci imensamente pelo presente ao grupo, mas olhei para essa serra e comecei a fazer a seguinte pergunta. Porque tudo em volta era um mato. Ainda estava sendo cercado ou demarcado as áreas, os terrenos. Mas havia algumas casinhas que estavam em construção. E, de repente, eu entrei em oração, fechei os olhos e perguntei para a equipe espiritual que já trabalhava com esse grupo. Mas aqui é mato. Eu não tinha nada disso que vocês estão vendo na foto. E eu estava a olhar a Serra das Areias. Mas quem? Quem vai vir aqui? Mas vocês já observaram que, às vezes, a gente falta um pouco de confiança para entender a razão de tudo e o porquê de tudo?
Mas aí, de repente, esse amigo vos fala, fechou os olhos e pediu a Deus, a Jesus, aos espíritos, uma orientação. E aí, o nosso amigo que nos acompanha, espiritual, ao longo da data, ele então disse assim, olha para trás. E aí eu olhei. Mas com olhar espiritual. E esse olhar espiritual enxergava uma multidão. Que eram pessoas, famílias, que naturalmente viriam ao longo dos tempos. Então, foi essa pequena parte interessante que aconteceu de 1996 até 1997. Mas aí nós vamos dar sequência do ano de 98 com a presença dos nossos confrades, nossos amigos, lá que parece tão distante, mas tão próximo, que é de Dourados, Mato Grosso do Sul, nossos amigos Zé Aparecido e Célia. Sejam bem-vindos, meu amigo. Muito obrigado por estar conosco. Boa noite. Boa noite. Boa noite, querido amigo, querido irmão. Tudo bem por aí? Está nos ouvindo bem? Tá, sim, estamos ouvindo bem, viu? Então tá. Deu um problema na internet e a gente agradecer a todos, né, pela presença, né, por esse momento maravilhoso que estamos passando, né, e também parabenizar essa Casa Santa, né, pelos 26 anos de sucesso, pelos 26 anos de luz, né, e que a gente possa estar sempre envolvido por essa luz que está no universo, né, que é esse Centro de Estudos Allan Kardec. Boa noite, meu querido irmão. Boa noite a todos que sintonizam conosco neste momento. É uma alegria estarmos aqui participando desse momento especial de comemoração dos 26 anos de fundação desta honrosa instituição, que é o SEAC. Gratidão pelo convite e desde já o nosso abraço fraternal a todos vocês dessa casa, os dirigentes dessa casa, todos os trabalhadores e também todos aqueles que nos assistem, que sintonizam conosco neste momento. Então nós vamos cantar para o Chico Xavier, né? Pode. Homenagem a Chico Xavier, essa música muito bonita e espero que vocês gostem. Hoje eu recordar de um querido irmão, seu exemplo traz consolo e paz ao coração. Hoje está mais lindo o céu, nova estrela irradiar, através de suas mãos, mensagens vieram nos iluminar. Tantos livros de amor tão ricos através de ti, amigo Chico, tantos livros de amor tão ricos através de ti, amigo Chico. Hoje ao recordar de um querido irmão, seu exemplo traz consolo e paz ao coração.
estrela irradiar. Através de suas mãos, mensagens vieram nos iluminar. De amor tão ricos através de ti, amigo Chico. Tantos livros de amor tão ricos através de ti, amigo Chico, sei que estás envolto em luz, junto ao Mestre Jesus, mensageiro do amor, mensageiro do amor. Essa é a música, homenagem a Chico Xavier, né? O mensageiro do amor, o mensageiro da paz, né? Que nos traz a luz, que nos traz tanto conforto através dos seus livros, 400 obras, né? Mais de 400 obras. Mais de 400 obras, mais de 25 mil cartas que foi endereçado aos seus familiares e que continua, assim, trazendo alento a tantos corações. Isso, interessante. Desde o início, estamos contando a história de como começou o SEAC, que é o Centro de Estudos Allan Kardec. Então, desde já, nós agradecemos todos que estão lá, né, que eles estarão assistindo essa live gravada lá no canal do SEAC. E aí, estávamos falando, nessa data de 96 a 97, contamos a história de como tudo isso aconteceu. Que cabe um livro, mas nós achávamos que fazer um papel, talvez esse papel um dia sumisse. Então, pensamos em gravar um vídeo. E aí eu falei, mas vai ter o tempo. E aí veio a pandemia e surgiu agora a oportunidade exatamente nas lives. Então, é muito interessante como as coisas se encaminham. Sim. E aí, desde o início, então, para você que está assistindo essa live, e para os nossos amigos, aí como está no cartaz a ordem Célia e José Aparecido, então, e aí nós vamos lembrar esse fato de 98 a 99. Em 98, então, resolveu-se, então, fazer um empreendimento de um almoço beneficente. Fizemos na cidade de Goiânia, que faz parte de Aparecida de Goiânia. É uma rua que divide. Onde eu moro, para ter ideia, é uma rua do outro lado é Goiânia, de cá Aparecida. É o NEM que eles falam aqui em Goiás. Então, e desse almoço, na época, uma época muito difícil financeiramente, então, arrecadamos um valor na época. E esse valor que foi arrecadado, ele foi exatamente o valor para fazer essa cerca de arame farpado que vocês estão vendo aqui na foto de baixo, onde tem a placa, em volta dos 4 terrenos que foram doados pelo nosso amigo de juventude, o Juvan. E sobrou uma parte. E essa parte que sobrou foi para ir no cartório e registrar os 4 terrenos em nome da instituição. E aí começou-se um dilema. Mas para registrar em nome de uma instituição, você precisa de um nome e o CNPJ. Aí voltei para casa. Chamei o grupo novamente, que eram os estudos que a gente fazia na casa do amigo que vos fala, de 96 até 97. Às quintas-feiras, no horário das nossas lives, tudo se coincide, viu, Zé Aparecido e Célia? Tudo se coincide. Desde o início. Os trabalhos são nos mesmos dias. E aí, nós precisamos formar um centro espírita.
Aí formou-se uma diretoria na época, começo de 96, e aí o nome. Aí eu me lembrei de um workshop que o confrade lá da Bahia, que todos conhecem, Nivaldo Pereira Franco, e numa região do Centro-Oeste. E ele dizia nesse workshop, dizendo assim, esse workshop foi em 1993, e ele dizia assim, interessante, por que quando se forma um centro espírita, todos querem colocar centro espírita? Por que não coloca um centro de estudos? E aquilo ali ficou guardado na memória do amigo. E aí, quando dessa reunião, para se concretizar o nome da instituição e formar um estatuto e uma diretoria para levar para o cartório para ter o direito, me lembrei dessa história que o Divaldo falou através de Joana de Ângeles em 93, que é um estado vizinho seu, aonde vocês moram, Zé Aparecido e Célia. E aí, de repente, comecei a pensar e dei o nome. E aí o grupo aceitou. Centro de Estudos Allan Kardec. E aí se formou em maio de 97 essa Constituição já formada legalmente nos cartórios e na junta comercial. E daí, então, partiu-se, então, para fazer o fechamento, vamos dizer assim, da área toda em nome da instituição. E, legalmente, a área pertence à instituição. Então, são pequenas histórias que talvez muitos não sabem e que, ao longo dos anos, vão assistir essa live e vão conhecer essa história. E aí, vamos com mais música e depois vamos para 99. Uma outra fase interessante. Só gostaria, antes da música, se me permite fazer uma observação. Conforme o que você coloca, né, essa história de fundação dessa casa, desse núcleo de estudos, e aí me veio a lembrança uma obra de Sueli Caldas, onde ela fala sobre a dimensão espiritual da casa espírita, né? E vocês, então, fundaram esse centro de estudos, né? Nos moldes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Que Kardec fundou logo em seguida da publicação do Livro dos Espíritos, em 1857. E aí, em 1858, então, já fundou essa Sociedade de Estudos, que aí ela coloca no livro como o primeiro núcleo espírita do mundo, né? E daí, então, surgiram todas as casas espíritas, todos os centros de estudos. E é uma história muito bonita. Parabéns para você e todos os idealizadores dessa grandiosa obra. Maravilhoso. Você com Cristo será maior, será melhor. Não haverá onda que o abata, não haverá vento que o dobre, não haverá nada
atinja. Só o amor, só o amor, só o amor, só o amor. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar a Deus alcançar. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar a Deus alcançar. Você com Cristo não tem mais temor, não fica só. Você com Cristo será maior. Não haverá onda que o abata, não haverá vento que o dobre, não haverá nada que o atinja. Só o amor, só o amor, só o amor, só o amor. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar a Deus alcançar. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar a Deus alcançar. Você com Cristo não tem mais temor, não fica só. Essa música ela foi feita em homenagem a Francisco Thyssen, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira. E ele foi uma pessoa... agora falando dele. Então, você lembra, então, ele revolucionou, né, a federação na época, né? E ele primava muito por essa parte, assim, a parte social mesmo, né, da parte da... visitar as periferias, né, buscar esse atendimento, né, que vocês fazem no Centro Espírita Allan Kardec aí, em Aparecida de Goiânia. Ele foi um dos pioneiros, né, na época, e ele, assim, é muito, muito bem lembrado no meio espírita, exatamente por isso, né? Por ele priorizar as pessoas mais humildes, pessoas mais carentes, cumprindo aquilo que Jesus veio trazer, né, os ensinamentos de Jesus. Isso, exatamente. Uhum. E é tão interessante, quando você trouxe essa música aí, eu fui entre a data que está aí, 98 e 99. Isso, exatamente. E aí, quando foi em 98, mês de dezembro de 98, aconteceu uma história muito interessante. Na foto aí, vocês estão vendo que tem aí as salas começadas no canto direito da foto, e do lado esquerdo tem um barraco. Sim. Que também estava começando também. E na frente tem esse monte de brita, de areia. Não tinha nada disso aqui. Uhum. Só existia essa casinha no canto esquerdo aqui da foto de cima. Exatamente aonde está esse monte de brita aí, Sim. tudo doação, tudo gerado daquele evento que eu relatei. E aí, um grupo de uma pessoa muito querida, que chama Maria Amélia, que ela saiu de Uberlândia e veio para Goiânia muitos anos antes do SEAC começar a obra. E a Maria Amélia, ela é regente de um coral. Uhum.
e ela faz a pintura pictografia mediúnica. E faz o trabalho de sopa. E, de repente, era antevéspera de Natal. E fui até a casa dela aqui em Goiânia, que é vizinho, perguntei se ela faria um evento em um lugar que ainda não existe trabalho efetivamente, de uma forma confortável, que era uma forma bem rude, igual vocês estão vendo Sim. pela foto. E ela, de pronto, aceitou, porque eu fazia parte da Federação Espírita do Estado de Goiás e eu convidava o coral e ela para fazer os trabalhos na federação, onde eu dirigia um trabalho na sexta-feira, que eram as palestras públicas. E eu fazia os convites. E ela se prontificou a fazer esse trabalho. Então, quando foi na antevéspera do Natal de 98, formou-se, então, a caravana. O coral eram 23 integrantes. E mais a família dela, mais o amigo que vos fala, mais a família e mais uns 6 amigos. Então, nós íamos nos reunir às 9 horas da noite, nesse local aonde vocês estão vendo a foto. 9 horas da noite. Saímos de carro, um ônibus para levar toda a turma do coral. E chegando lá, armamos uma banca com cavalete improvisado, com tábua, e colocamos em todo o espaço dessas tábuas do cavalete frutas. Tudo quanto é tipo de frutas. E o coral todo perfeito, todo arrumadinho, para receber quem iria. Mas não tinha nada igual vocês estão vendo na foto. E aí, a minha querida Maria Amélia, que estará domingo presencial aqui no SEAC conosco, com o coral, e aí ela disse: meu irmão, não se preocupa. Se vier 1, 2, nós vamos fazer o trabalho da mesma forma. Porque o trabalho aqui é para o futuro. Mas de uma forma silenciosa, a metade desse grupo do coral de amigos saiu em volta dessa área toda que vocês estão vendo na foto, chamando as famílias. Que esse terreno, essa área todinha, esse bairro, eram casas de lona, pau a pique. E aí, as famílias foram chegando, 9 horas da noite. E aí o trabalho foi realizado. Que era o Natal. E, de repente, quando, então, retornamos para Goiânia, que fica perto, é uns 20 quilômetros, 25 quilômetros do SEAC, da onde vocês estão vendo a foto, até a cidade de Goiânia, resolvemos, o grupo, a dona Maria Amélia resolveu parar em 3 casas, 3 barracos, no caminho de retorno. E no primeiro barraco de lona, estrada de chão, como vocês estão vendo na lateral aí, quando foi-se para entrar para esse barraco,
porque o coral já desceu do ônibus cantando, tocando violão, igual você está. Beleza. E, de repente, nunca contei isso para ninguém, mas eu disse que essa live é para a história. Uma amiga que está assistindo nós aqui, mas não quer se dar a referência dela, com o esposo dela, ela percebeu que houve um clarão em volta desse barraco de lona. E desceu-se do mundo espiritual uma escada que os médios perceberam. E nessa escada descia amigos espirituais que foram trazer as energias do Natal, o consolo do Natal para esse pai, essa mãe e as duas filhas. E aí deu sequência para mais 2 lares a ser visitados, mas que esses lares, já com o empreendimento de uma casa de tijolo, vamos colocar assim, foram para receber o alimento e o amparo espiritual para a cura, em razão da influência dos espíritos. Vamos mais uma música, por gentileza? História linda, né? Se a tristeza vier e bater no seu coração, seja forte, se abrace e busque a oração. Se abrace e se ame, deixa o amor entrar E será sempre feliz agora, se ao amor se entregar. O amor, se entregue inteiro nesse abraço, sinta o amor e cante uma canção. E perceba que a vida é bonita se você se amar com gratidão. Se abrace e se ame, deixa o amor entrar. e será sempre feliz agora, se ao amor se entregar. O amor, se
O amor, o amor. Ainda como emocionado, né, com essa história, né? A gente e essa música nos foi ditada assim de forma psicográfica também é um presente da espiritualidade. E deu certo, né, com essa história, onde envolve muito amor, né, muita abnegação, muita renúncia, né, para fazer uma obra desse porte aí, assim, é algo assim muito divino, assim, algo muito compensador. É uma história, né, Ailton, que precisa ser registrada num livro. Você falou que talvez não iria fazer no livro, mas vale a pena para poder ficar para a posteridade, né? Ficar registrado no livro. Uma história muito linda e é uma história assim que é comum a muitas casas espíritas quando tem a sua fundação. Sempre começam assim com essa simplicidade, né? De todas as casas espíritas. E nós, inclusive, participamos já da fundação de uma casa espírita também. Uma casa espírita foi em 1994. É uma casa aqui de Dourados, que é o Centro Espírita Portal da Luz. Então, nós tivemos a honra de ser os fundadores, um dos fundadores daquela casa. E a história é mais ou menos parecida também com essa que você contou. Como dizia o Chico, tudo tem que ser com sacrifício. Exato. Para alcançar os objetivos, né? Porque o trabalho espírita é diferente do trabalho mundano, do trabalho físico, né? Então, exato. Isso, aí nós não trabalhamos para receber recursos, nós trabalhamos para doar recursos. Exato. Mas interessante, enquanto vocês estavam cantando essa canção, aí começou-se, então, a construção dessa obra no final de 98, conforme foi feito aquele evento para angariar. E aí, então, com a verba que sobrou desse evento, então comprou-se o material, que vocês estão vendo uma parte do material que sobrou. E aí, um grupo que fazia a construção de barracos na Grande Goiânia e também alguns centros espíritas na Grande Goiânia, que é Goiânia Aparecida e mais outra cidade que faz parte. E aí fui apresentado para esse amigo. Daí, então, ele se propôs a levar o grupo para construir. E aí se construiu esse do lado esquerdo, onde é a casa do caseiro hoje, e depois a segunda parte, que seria as salas. E aí era o início de toda essa obra, que era um parceiro, um grande amigo, chamava Geraldo Bontempo, da cidade de Goiânia, espírita, de um dos bairros perto do aeroporto aqui de Goiânia. Desencarnou alguns anos atrás. Então, durante 9 meses, o grupo, todo sábado, se reunia para ajudar na construção física, da qual vocês estão vendo aí na foto. E éramos de 15 a 20 pessoas para construir, dar início às obras físicas. E chegou nesse estágio no ano de 2000. E aí, então, houve, a partir do momento que estava coberto, já com as madeiras em cima e a telha, aí se iniciou os trabalhos dentro de salas ainda no concreto. E daí para frente foi só crescendo. E aí foi se melhorando, e aí hoje é aquilo que todos veem lá no YouTube, as fotos da instituição hoje. E aí, nesses momentos de ampliação dos trabalhos,
tanto da construção como dos trabalhos espirituais, aí foram chegando amigos, parceiros, trabalhadores. Então, aí se iniciou o processo já de uma forma mais efetiva na questão da construção física e dos trabalhos espirituais. Mas para vocês que, claro, teve um problema na internet, mas tudo isso iniciou aqui nesse lugar aqui, porque estavam vindo de outro bairro, aonde vocês veem nessa foto, aonde tem as pilares aqui que não foram, ainda não estava coberta, no canto direito da foto, ali começou a prática do estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, debaixo de uma árvore que tinha aqui. Então, esse não era um segredo, mas tinha que ser transmitido para o futuro, para que alguém guardasse essa lembrança. E já a partir daí, iniciou-se todo o projeto, todo o trabalho. E aonde? Então, tivemos a felicidade, vou mostrar para vocês aqui, dos trabalhos que são realizados, para que todos possam lembrar um pouquinho. Que maravilha, né? Parabéns. Ó, São maravilhoso. os trabalhos que, durante esse semestre, nós fizemos. Mas aí vamos, se voltarmos desde 99, quando efetivamente começou os trabalhos dentro da sala, aí tem histórias bonitas, sabe? Histórias interessantes da evangelização, da sopa, que fizemos durante muitos anos. Aí, depois da pandemia, que parou-se tudo, né? Tivemos uma população de assistência chegando a 400 pessoas na instituição. E aí veio a pandemia, aí, como diz o ditado popular, desacelerou o povo, né? E agora estão retornando devagarinho, mas é uma gratidão imensa servir a Jesus. Eu sempre digo para as pessoas assim, eu trabalho para Jesus. É um trabalho de muita renúncia, um trabalho grandioso demais. Né? Muita abnegação. E temos que ser mesmo servidores da seara de Jesus. Servir a Jesus. Não é só aquela pessoa da casa, né? Ter sempre isso na mente para que a gente possa continuar firmes no propósito de servir. E sempre está valorizando os verdadeiros amigos também, né, Ailton? Porque esses são os que estão conosco em todos os momentos que a gente mais precisa, né? Para a gente sozinho, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Então, sempre tem que estar envolto. Além dos nossos amigos espirituais, né? Eles são, tem a música que fala, amigos são tesouros que a gente encontra no nosso caminho, na nossa jornada. E que a gente jamais deve, desprezar. Sempre tem que estar com eles abraçado, né?
porque é um trabalho assim dignificante, um trabalho tão grande, é necessário que a gente sempre esteja assim em harmonia, né, com aqueles que nos cercam, com aqueles que nos amam, né, com a espiritualidade, né? Infelizmente, a questão da censura da mídia, da lei, né, que amplia, mas se vocês virem, o filme está prontinho, mas como eu disse para essa amiga que me ajuda na criação dos vídeos e das artes, essas que vocês estão vendo aqui. Ó, eu sim, maravilhoso, excelente. É uma grande amiga que faz. E aí, excelente. Quando foi ontem, no vídeo prontinho, e mostra esse tempo que eu estou falando, de 2000 até 2010, 2016, esse movimento todo dessas pessoas que iam lá com alegria, com prazer, sentiam-se bem, mas infelizmente aí aparecem rostos. Aí existe o problema da lei de direitos autorais. Mas aí ontem eu conversando com ela, eu falei, eu gostaria muito, minha amiga Aline, que é a Aline Barros, ela é que nos ajuda com os vídeos, com essas artes todas que a gente publica. E aí ela pensou, falou, não, então vamos tentar uma outra forma. Aí quando foi agora, no final da tarde, ela terminou esse vídeo. Ela refez todo o vídeo, porque há o receio da lei de direitos autorais em mostrar as fotos as pessoas. Mas uma hora eu vou mandar para os amigos, para vocês verem. Vou dar umas 3 fotos, que aí vocês guardam. Aí vamos guardar com o maior carinho, com o maior carinho. Então vamos de música, então? Vamos. Então, falando dos amigos, né? Amigos são tesouro que encontramos. Amigos vêm para Deus nos abençoar, né? Amigos são tesouros que encontramos. Amigos vêm para nos abençoar. Eles fazem sacrifícios, não esperam benefícios. Amigos são respostas de oração. Amigos são irmãos. O tempo e a distância não conseguem quebrar o elo dessa união. Mesmo longe eles se falam, quando perto se abraçam. O amigo massageia o coração. Amigos são irmãos. Choram juntos toda dor e não pedem o humor. Seu espaço é comum, cabe todos e mais um. O amigo é o coração de mãe, amigos são irmãos. Amigos são tesouros que encontramos. Amigos vêm para nos abençoar. Eles fazem sacrifícios, não esperam benefícios. Amigos são respostas de oração. Amigos são irmãos. Eles falam para ajudar e se cala para escutar. Um sorriso, uma canção, uma lágrima no olhar. O amigo entende o riso e a dor. Amigos são irmãos. Amigos são irmãos. Amigos são irmãos. Amigos são pessoas que encontramos.
são os amigos que vêm para nos abençoar, né? Que vêm nos abraçar e nos direcionar para o melhor caminho que a gente deve seguir, né? Nos momentos que a gente se encontra perdido, sem direção, é eles seja, que nos... amigos para sempre, né? Amigos para sempre, exatamente. Isso mesmo. Que é outra música maravilhosa, né? Dona Célia, Oi? vamos pensar o seguinte. O que a senhora diria dentro... Porque a voz feminina, ela tem uma capacidade de abrir um leque diferente pelo lado da maternidade, principalmente. O que a senhora diria, depois de ter visto todo esse, pelas fotos, essa narrativa do amigo que vos fala, desde o início até o ano de 2010, qual a mensagem que a senhora deixaria para a comunidade e para os espíritas em geral? A mensagem que eu deixo é que, muito antes de começar uma casa espírita, na parte material, nós sabemos que ela já existe espiritualmente. Então, somos meros trabalhadores mesmo da seara aqui na Terra e ao comando de Jesus. E essa casa, certamente, já havia o alicerce espiritual e o acompanhamento de toda a espiritualidade que continua fazendo esse trabalho juntamente com a equipe daqui da Terra, né, com os trabalhadores. Então, o que eu deixo é que continuemos esse trabalho maravilhoso, abraçando essa obra que, na verdade, não é nossa, é da espiritualidade. Somos realmente meros aprendizes de Jesus e estamos exercitando a caridade. E essa é uma oportunidade que Deus oferece a todos nós, que ao mesmo tempo que nós estamos aprendendo nessa grande escola, que é um centro espírita, um local de estudo, de aprendizado, de edificação da nossa alma, nós estamos, então, também aprendendo as leis da vida, aprendendo a ser pessoas melhores, melhores mães, melhores pais, melhores irmãos, melhores cristãos. E a Casa Espírita nos dá essa grande oportunidade de exercitarmos a caridade, a solidariedade, a fraternidade que deve vigiar em todos os trabalhos em prol da nossa evolução espiritual. E é essa mensagem que eu deixo para todos que estão nos ouvindo. Zé Aparecido, o que poderia deixar como lembrança? Então, é isso que a Célia falou mesmo, né? Aqui é uma cópia daquilo que existe no mundo espiritual. E pessoas como você, Ailton, foram pessoas preparadas, né, para enfrentar esse trabalho maravilhoso que você exerce aí, né? Desde a fundação, eu estive lendo na fanpage da casa que você é o fundador do Centro Espírita Allan Kardec, né? Do Centro de Estudo Espírita Allan Kardec. Então, é uma vida inteira. Você é Centro de Estudos Allan Kardec. Exato, então. Então, você é um pioneiro desde quando não existia nada, não existia aquele tijolinho, aquele cimento, aquele ferro. Ali que as dificuldades surgiram, o Ailton estava lá, né? E continua até hoje. Isso é muitos bônus horas, né, que você tem direito lá no mundo espiritual, né? A gente parabeniza você e pessoas assim, pessoas assim que têm essa disposição, que têm essa renúncia, né? Porque você sacrifica o teu tempo, né? O tempo com a tua família, o tempo com teus amigos, né? Para fazer um trabalho assim tão maravilhoso.
Isso é um legado que você está nos deixando, que, igual a Célia falou, deveria ter um livro, né, sobre isso daí. Deveria ter uma memória para que os nossos netos, nossos bisnetos, lá na frente, pegassem, né, e visse o trabalho que se teve para que você chegasse nesse ponto de conforto, esse ponto, esse centro, assim, com essa bela estrutura, com esse grande trabalho de assistência, desse grande trabalho espiritual que exerce, para que chegasse nesse ponto, para que as pessoas vejam os percalços que teve no caminho, né? E dessa forma que a gente valoriza esse trabalho de progresso. Isso é interessante que a gente registre, né? Esse documentário que você está fazendo hoje nessa live é maravilhoso, vai ficar gravado e a gente vai poder estar assistindo daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Sempre vai. Essa é a vantagem da tecnologia da internet. Mas é um trabalho majestoso, assim, um trabalho que realmente, né, é muito digno, assim, um trabalho sobretudo de muita responsabilidade, né? Porque você tá lidando com os dois planos da vida, exercendo aquilo que a espiritualidade te pediu para que isso fosse feito, né? Essa visão que você teve, a coisa que se apresentou nessa época da construção do centro, isso é maravilhoso, isso aí é uma profecia, uma coisa linda, uma coisa assim, inenarrável quase, né? Muito bonito, muito bonito. Tem uma curiosidade, Uhum. enquanto você estava falando, a dona Célia falou e você falou, eu nunca contei esse caso, só meu filho que sabe desse caso. Uhum. Em 2003, no começo de 2003, aliás, perdão, no final de 2003, já no Natal, véspera de Natal, eu resolvi ter os chamados cálculo renal. Uhum. Uhum. E aí tive que parar no hospital. E fui parar numa clínica de um amigo espírita, aqui de Goiânia. E lá, tomando soro e as medicações que ele havia passado, era um domingo, na antivéspera do Natal. Aí eu falei para ele assim, eu vou embora para casa, porque eu tenho trabalho lá no SEAC. Amanhã eu tenho que ir. Não, você não vai não, você é doido. Não, vai não. Falei, eu vou e volto. Meus amigos, no domingo, 6h30 da manhã, chamei a enfermeira, pedi para ela tirar o soro de medicamentos e mais o soro normal. Liguei para o meu filho, pegou o carro, me buscou no hospital, fui lá no SEAC, fiz o trabalho e voltei para o hospital e colocaram o soro novamente. Aí eu digo, não façam isso, ninguém faça isso, pelo amor de Deus. É só um doido que fez isso. Fui lá, cambaleando, eu tenho até essa foto, mas apresenta crianças, não pode ir para a mídia. E ninguém sabia o que estava acontecendo, que eu estava andando explorado nas mesas, aonde estava exatamente, eu vou mostrar novamente aqui, para as pessoas verem. Aonde que era. Uhum. Nessa parte de cima da foto, tem a área que não é coberta, e tem mais um puxado para frente desse galpão aqui, ó, com 2 janelas. Uhum. Foi aí que ficamos felizes e agradecidos à espiritualidade por ter permitido que eu fosse lá realizasse esse trabalho. Poxa. Mas eu volto a repetir, ninguém faça isso em sã consciência, só um doido como eu.
É, Então, são pequenas histórias que o mundo hoje vai saber. Que sim, sempre há um bem. Mas Então, deve ser contado isso aí. deve ser. Para Né? encorajar outras pessoas, né? Saber que você tem essa dedicação, sempre teve. E isso é muito bom. A gente que encoraja outras pessoas, não para fazer isso que você fez, né? Porque, conforme você mesmo já colocou, mas ter esse desprendimento, né? Esse devotamento para a obra, isso é muito importante. e foi uma preparação para o Natal muito bonita. Tinha canção, uma amiga estava lá para cantar com a mãe dela, que era de um outro grupo, chamava Serenata de Luz, aqui de Goiânia, que estavam lá. Então, foi uma história muito bonita. Então, são histórias que ninguém do SEAC sabe disso, só o meu filho sabe disso. E agora, o mundo inteiro e meus amigos que estão aqui. E aí há uma história, enquanto voltou à internet, está tudo bem? Voltou, tá tudo bem. E aí, já chegando quase ao final, aí eu tenho que fazer algumas referências. Ao longo desses 26 anos, muitos trabalhadores, fica a gratidão eterna pelos que passaram e a gratidão por aqueles que estão hoje, pós-pandemia em especial. Sim. E há muitos colaboradores, muitos parceiros. Tivemos vários cursos lá, através de instituições do governo federal, em parceria, curso de costura profissional. Tivemos cursos de informática, tivemos outros cursos. Então, foi um trabalho imenso ao longo desses 26 anos. Então, por isso, a nossa gratidão eterna a todos que colaboram. Em especial, eu vou dedicar também a uma amiga que estava hospitalizada, que é uma parceira desde 2001, uma colaboradora. E ela mandou agora, enquanto estava na live, mandou pelo WhatsApp aqui, dizendo que, graças a Deus, ela saiu do hospital e estava voltando para casa. Que maravilha, graças a Deus. Então, são essas notícias boas, com parceiros e amigos, que deixam o amigo que está aqui feliz. Feliz. Com a felicidade dos amigos. A minha eu já tenho, que é de fazer o trabalho para Jesus, para Kardec, para Deus e para a espiritualidade. E aí fica a nossa gratidão a todos que colaboraram nesses eventos, a Noite da Arte Espírita, da qual, através do amigo lá, do Luiz Antônio, do Portal da Luz, que formou o casal que estamos aqui nessa live. Luiz é maravilhoso. O casal 20, vamos brincar assim. O casal 20. Então, tivemos vários amigos contribuindo do Brasil inteiro e até da França também, de Portugal também, colaborando com as lives aqui no SEAC, aqui, que é todas as quintas-feiras. Então, fica aqui o nosso abraço fraterno. Maravilhoso. A cada um que frequenta a instituição, aquele que colabora ao longo desses anos e aos parceiros que vieram na implantação das lives do SEAC. Então, especial a vocês dois, que nós agradecemos. Muito obrigado. Muita luz, muita Muito luz obrigado. E boas energias para os trabalhos, em especial na arte espírita. A todos e aí, nós. Vou deixar com vocês fazer as últimas reflexões e, por gentileza, uma música, depois a nossa amiga Maxa preste encerramento, por gentileza.
viverás na terra sem tocar no chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos flores te envolverão. Ama e a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama e o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Ama, que o amor eleva, viverás na terra sem tocar no chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos flores te envolverão. Ama, que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama, que o amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama, que o amor te inspira, faz o bem com a lira, livra ecoar. Nossa gratidão pelo carinho, né? Pelo aconchego, né? Pelo acolhimento e pela paciência de estar nos ouvindo, nos incentivando tanto, né? E a gente está à disposição, Ailton, para que você precisar. Conte conosco, tá bom? Fiquem todos com Deus. A todos os internautas, né, que estão nos assistindo. Que amanhã a gente possa ser melhor do que fomos hoje. Deus abençoe. Gratidão, gratidão por esse momento tão especial em nossas vidas. E que Deus continue abençoando grandemente esse trabalho maravilhoso que vocês realizam. E muita paz, muita luz a todos. Para todos nós. E aí vamos deixar um recado para todos que estão ao vivo, aqueles que estarão assistindo essa live gravada lá no canal do SEAC, que na terça-feira, próxima agora, vamos começar. Domingo, presencial, a Maria Amélia e o coral Voz de Paz, presencial no SEAC. E na terça-feira, dia 4, teremos uma live especial também, em homenagem também ao aniversário do SEAC, com o nosso amigo e companheiro, presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho. Então, ele estará conosco na terça-feira, às 20 horas, aqui numa live especial em homenagem ao SEAC. Então, que Deus abençoe a todos nós, abençoe os nossos lares, que abençoe toda a nossa família, trazendo para nós a tranquilidade, a serenidade, o equilíbrio para a continuação ainda aqui na Terra. Em sentido evolutivo, implementado pelo amor e pela caridade. E, acima de tudo,
pela união entre os povos da terra. Que Jesus, com seu manto, cubra o planeta Terra, para que haja menos dor, menos sofrimento e haja mais amor e mais esperança em cada coração. E a equipe espiritual, a nossa gratidão por esses momentos, por essa convivência fraterna e amorosa, no sentido de implantar o Evangelho de Jesus. Porque vocês são os nossos guias para que o Evangelho chegue mais próximo das pessoas. E aos mentores espirituais do SEAC, a nossa gratidão eterna por todas essas experiências que possa nos permitir continuar a trabalhar em nome de Jesus, em nome de Deus, para aquele que bater a porta do Centro de Estudos Allan Kardec. E com o coração aberto, com os braços abertos, dizemos: obrigado, Senhor, por existir na Terra. Obrigado, Senhor, por fazer parte desse trabalho. Obrigado, Senhor, por fazer parte do planeta Terra. Muita paz a todos e que Deus nos abençoe. Deus abençoe. Muita paz.